Hoje eu vou te explicar sobre o porquê que o Pronamp é tão complicado de negociar e por que ele traz tantos transtornos para o empresário. Primeiro, a gente precisa lembrar da origem desse crédito, que foi instituído lá na pandemia como uma medida governamental para minimizar os riscos da pandemia para o pequeno e médio empresário. Ele foi criado através de uma lei que especificava toda a forma de como seria a concessão desse crédito, estabelecendo ali a taxa mensal de juros e ainda atrelando ele à Selic, que coloca uma parcela variável ali mensal. E o grande problema é justamente isso, é um crédito feito por uma lei que os bancos só seguem o que está nessa lei. E aqui a gente tem um primeiro ponto, porque na maioria das vezes o cliente contrata o crédito em um período e começa a pagar em outro. E foi o que aconteceu agora. Na época a Selic estava baixa, agora ela deu uma estourada aí chegando a 15%. Então, houve algumas modificações no cenário financeiro de quem pegou esse crédito que acabou não conseguindo honrar. Então, como ele é um crédito feito por uma lei, acaba que as revisionais de juros que a gente tem para entrar com o processo, elas não fazem sentido. Como que eu vou reduzir um encargo que foi ali pactuado na lei? Ah, doutora, mas a gente teve a Selic aí estourando. O problema é que o judiciário não entende dessa forma. Então você tem um crédito ali que você não está conseguindo pagar e que dificilmente você consegue reduzir esse encargo por meio de um processo judicial de revisão de juros. E com a inadimplência, o resultado não poderia ter sido outro. Os bancos buscam executar os contratos, entrando com um processo de execução para bloquear valores em conta e penhorar bens da empresa e do sócio. E o transtorno entra aqui. Porque se o faturamento já estava apertado, muitos empresários acordam todos os dias com o oficial batendo na porta para intimar do processo e já com o bloqueio feito da conta bancária. E aí isso se torna desesperador. E lá no seu contrato fala que ele é garantido pelo FGO. Ou seja, antes do banco te processar, ele primeiro vai acionar o fundo garantidor, vai receber o valor que está em atraso do crédito e em seguida ele é obrigado a te processar para poder buscar dinheiro em conta e bens para poder quitar essa dívida. Ou seja, o banco ele vai exaurir todas as possibilidades que ele tem dentro da execução para poder conseguir garantir esse crédito. Porque o fundo garantidor, ele ressarce, mas o banco ele é obrigado a processar para poder receber essa dívida do cliente. Entre 2021 e 2022, nós tivemos uma alteração na lei permitindo os bancos negociarem esse tipo de crédito na forma das negociações convencionais que os bancos fazem. Porque antes disso, nem era permitido fazer essa negociação extrajudicial. Então, por isso que ainda muito empresário tenta ir na agência, tenta negociar e não consegue sequer nenhum tipo de redução. Um outro ponto também é que quando o contrato ele está na agência, o gerente não tem muito poder de negociação. Geralmente nós conseguimos negociar melhor essa dívida com desconto quando esse tipo de contrato já foi para o jurídico, quem tem um poder muito maior de negociação. Então, nós temos algumas saídas viáveis para esse tipo de crédito. Primeiro, é se organizar, proteger a empresa numa eventual inadimplência. E também é importante lembrar que tem alguns bancos que demoram mais para entrar com processos, outros já são mais rápidos, como, por exemplo, as cooperativas. Em questão de 4, 5, 6 meses no máximo, as cooperativas já entram com o processo. Por outro lado, a Caixa está demorando um pouco mais e é o que eu tenho observado na prática. Então, se você está inadimplente, consegue se preparar para evitar essas medidas constritivas e ainda com uma assessoria jurídica, você consegue negociar esse contrato de forma estratégica para conseguir quitar a dívida com desconto.